Bom dia, tá começando o Café com Claudinho Gaúcho. Nós estamos vindo aí de 15 dias de restrições por causa da pandemia. E eu convidei meu amigo aqui, o Dr. Wagner Sabino, para nós bater um papo sobre isso. Sobre o que está acontecendo, se mudou, se não mudou. E para também quebrar alguns mitos que a gente tem visto na internet, para quebrar alguns mitos que têm circulado nos grupos de família. Bom dia, Dr. Wagner. Bom dia a todos os espectadores. Bom domingo para vocês. É muito importante estar aqui novamente para que você, telespectador, família, amigos, estejam bem informados em relação às atualidades do coronavírus, para que você, cidadão, se cuide e ajude a gente a combater esse vírus como um todo. Doutor, o senhor está no PA do Alto Maracanã ali já há muitos anos, né? Sim. Antes da pandemia, existia internamentos no PA? Tinha algum tipo de tratamento, algum leito de UTI já, alguma coisa ou não? Existia, mas com uma quantidade bem menor antes da pandemia do que em relação à pandemia, né? Hoje, infelizmente, com a pandemia e que se agravou nos últimos dias, né, no nosso país, principalmente no estado do Paraná, em Colombo, em outros municípios da região metropolitana, isso tem feito com que os prontos-socorros ele tenha se convertido em um mini hospital, mini UTI, onde tem muita gente internada, tanto pessoas entubadas em estado grave, correndo risco de morte, como pessoas aguardando vagas de enfermaria que são dependentes de oxigênio, que não conseguem ficar sem oxigênio em casa. Tá? E que precisa de um tratamento hospitalar. Mas como os hospitais do Paraná não conseguem absorver tanta demanda, né, infelizmente teve que se usar o pronto-socorro para atender toda essa demanda, que é muito grande. Em média, a gente tinha internamentos no pronto-socorro de 10, 15 pacientes no máximo, né? Isso para a gente já era cheio. Hoje nós estamos com 50, 60 e, dependendo do pronto-socorro, 70 pacientes internados aguardando vaga em hospital. Agora imagina, se era mínima a equipe para atender 15 pacientes internados, agora imagina atender 50, 60, 70 pacientes. Teve a necessidade de vários municípios, como Colombo, Curitiba, aumentar o seu quadro de profissional, tanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outras áreas, para poder atender essa demanda, para poder salvar a vida desses pacientes. Todos na linha de frente. O pronto-socorro do Alto Maracanã, o PA do Alto Maracanã, ele recebeu até uma câmera fria no início da pandemia. Foi utilizada essa câmera fria? Com certeza, foi utilizada e segue sendo utilizada até hoje. Infelizmente, hoje com muito mais frequência. Qual é o tempo de permanência da pessoa dentro do PA ali? Hoje, quando ela vai, que acaba sendo entubada, um leito, qual é o tempo que ele é utilizado, esse leito? Existe um período médio? Existe, né? Antigamente, antes de agravar essa pandemia, eu digo antigamente há 15 dias atrás, a média de internamento era de 3, 4, 5, 6 dias no máximo, né? E a gente conseguia uma vaga, um leito de UTI. Hoje a gente tem pacientes internados, por exemplo, no pronto-socorro do Alto Maracanã, com 15 dias internado aguardando vaga de UTI. Então, infelizmente, não existe ainda essas vagas suficientes para atender toda a demanda que nossa população precisa. Esse processo de restrição que teve, já está tendo resultado ou o resultado vai vir mais para frente ainda? O resultado ele vai vir mais para frente, né? Então não é uma coisa de imediata, né? Mesmo porque o período de transmissibilidade do vírus é de 10 dias, então são 10 dias em diante, né, que a gente consegue ver o reflexo disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essas medidas restritivas já vêm de alguns dias e têm sido renovadas por vários municípios. Alguns têm sido muito mais criteriosos, muito mais firmes nos critérios de fiscalizações. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente conseguia uma vaga ou liberava um paciente e entrava 10 no pronto-socorro para internar. Hoje, só para vocês terem uma ideia do reflexo desse lockdown que foi feito em vários municípios, a gente, por cada paciente que libera ou dá de alta, a gente recebe 8. Então, por enquanto, a gente não está vendo ainda aquele reflexo de melhoria significativa para desafogar todos os prontos-socorros de Curitiba e região e Paraná. No Amazonas, há poucos dias a gente viu a falta de oxigênio, a falta de leitos. Hoje não. Como é que eles fizeram lockdown? Qual foi o segredo do Amazonas para poder... Hoje eles estão atendendo pacientes de fora, né? Com certeza, imaginem, vocês lá, há uns 15, 20 dias atrás, via um caos praticamente lá na saúde de Manaus, em questão de que não tinha leitos, não tinha oxigênio, né? Nós conseguimos aí, através do Estado, atender uma certa demanda de pacientes vindo de Manaus para internar nos nossos hospitais onde a gente tinha vagas. E o que acontece? Hoje, através da vacinação mais frequente daquela população,
Hoje, o número de leitos de internamento daquela pessoa caiu. Ou seja, aquelas pessoas estão ficando menos doentes e isso fez com que desafogasse os prontos-socorros daquela região e os hospitais, e hoje estão sobrando lá oxigênio, estão sobrando vagas hospitalares e estão atendendo algumas demandas de internamento de alguns estados próximos ali para internar no seu estado. Aqui no Paraná a solução seria o quê? A vacinação, então. A vacinação como foi feita em Manaus, por isso que teve essa redução importante do número de casos em Manaus, né? É um dos estados que mais vacinou a sua população. E o reflexo e a efetividade dessa vacina está sendo mostrada naquele estado, mesmo com a variante que estamos aqui no Brasil. Então, se a gente conseguir, de uma maneira muito mais rápida, ampliar o número de vacinação e atender essa demanda populacional de vacina que é grande no nosso país, com certeza, a curto e a mediano prazo, a gente vai ter uma diminuição desse número de casos e de óbitos nos prontos-socorros e nos hospitais do país. Como médico, eu vi o desabafo de alguns médicos em alguns programas de televisão, dizendo que estão cansados, que já não estão mais conseguindo atender. O senhor é a favor ou contra o lockdown? Eu sou a favor desde que seja em todas as áreas. Todas as áreas, né, deixando somente a questão da saúde, a polícia, né, para que realmente se torne realmente uma efetividade para poder diminuir esse número de contágio e de óbitos, né, nos prontos-socorros. Mas isso teria que ser feito durante 15 dias seguidos. Não adianta a gente fechar 5 ou 6 municípios, né, sendo que os outros não estão seguindo os critérios de outros municípios, porque essas pessoas tendem a sair desse município que está fechado para ir naquele outro município, fazer a sua festa, fazer as suas atividades de lazer, né, que infelizmente consegue trazer esse vírus novamente para o município. Então se torna um círculo vicioso. E o ideal seria que todos fizessem isso, né, para que justamente esse vírus não aumentasse a sua propagação. Na sua opinião, então, fecha tudo? Fecharia transporte público? Tudo. Fecharia os mercados, tudo? 15 dias? 15 dias. Poderia ser uma situação que iria amenizar? Com certeza. E o reflexo disso a gente viria depois de 15 ou 30 dias ali de todas essas ações que a gente sabe que é um sacrifício não só para as pessoas, mas também para os comerciantes, né, que infelizmente hoje estão pagando pela situação atual. Agora falando um pouquinho de internet, a gente vê muita besteira na internet, uma delas é o pessoal pedindo para fechar o pedágio. Espera aí, se é para ficar em casa, o que importa se o pedágio está cobrando ou não está? Você está querendo ir para a praia? Você quer ir viajar na época do lockdown? Eu até sou a favor de fechar o pedágio, deixar passar só o caminhão que está transportando material para evitar o povo de viajar. Com certeza. Porque quando se fala em lockdown, o pessoal pensa que é férias. Isso. Né? Que é para ir passear, que é para ir visitar os amigos, que é para... A gente só sabe a hora que a gente perde alguém. Uhum. Aí muda a opinião da pessoa. Tem muita gente que não perdeu ninguém, fala, não, isso não é nada. Isso... Mas a partir da hora que você perde um amigo, que você perde um familiar, aí muda de opinião. Eu acompanho muito as redes sociais e eu vejo a pessoa seguindo uma linha. Quando ela coloca aquela fotinho preta de luto, muda a linha de pensamento dela, porque daí doeu nela. Com certeza. Na questão das redes sociais, a gente tem visto falar muito do tratamento precoce, doutor. Existe algum tratamento precoce na situação da Covid? Alguns médicos dão depoimento e a gente fica naquele perdido. O tal do doutor Google. Hoje nós somos milhões de especialistas em Covid, mas ninguém realmente sabe o que está falando, porque não tem nem como está falando, replicando palavras de terceiros. Então o senhor, como médico, que tem acompanhado, que está na linha de frente desde o início, que perdeu muitos amigos, que se existisse, vocês tinham feito com esses amigos de vocês, né? Com certeza. Como é que é essa questão do tratamento precoce? Infelizmente, pessoal, não existe esse tal de kit de tratamento para o Covid, usado muito comumente aí, que algumas pessoas falam na rede social, cloroquina ou ivermectina, né? Esse tratamento precoce que vocês estão vendo em rede social, ele não deveria de ser feito. Por quê? Porque não existe comprovação científica. Tem muita gente tomando esses remédios, muitas vezes, às vezes até sem prescrição do médico, tomando de qualquer jeito e se agravando da doença, chegando tarde no pronto-socorro, como infelizmente tem acontecido muito, e pouca coisa a gente tem que fazer, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês façam o que realmente está cientificamente comprovado. Várias entidades médicas, não só nacional, mas internacional, diz claramente que não tem nenhuma efetividade contra o vírus e nem como prevenção do vírus o uso da cloroquina
ou hidroxicloroquina e ivermectina. Então tome muito cuidado. Vocês viram em outras notícias aí que pessoas que estão tomando em excesso a cloroquina está tendo que conseguir um novo fígado para sobreviver. Então isso é muito grave. São remédios. Todos os remédios têm seus efeitos colaterais e se não usado de maneira adequada e bem prescrita pelo seu médico, você pode colocar a sua vida em risco. E isso a gente não quer que aconteça. Então, por favor, siga as orientações do seu médico. A gente sabe que tem uma minoria de médicos prescrevendo esses remédios, né, sem fundamento científico. Nós, médicos, né, que aceitamos a questão científica, que só fazemos as questões de tratamento científico, nós respeitamos a conduta desse médico, mas nós não receitamos. A cloroquina ela é um remédio já muito antigo, tratado para tratamento pra de lúpus, malária. Lúpus também, para outras doenças. Existe um estudo dos efeitos colaterais dele. Com certeza. Esses efeitos, para quem não está com o lúpus ou com a malária, ele se torna mais forte ainda. Com certeza, dependendo. Por exemplo, tem pessoas que têm um infarto, tem pessoas que têm uma hepatite fulminante, ou seja, uma inflamação muito forte do fígado, causando uma insuficiência hepática, sendo necessário um transplante de fígado. E a gente tem visto também muitas pessoas, conhecidos meus até, que passaram pelo Covid, foram para casa e questão de 5 a 7 dias morreram de infarto. Sim. Então é um efeito colateral até desse medicamento que provavelmente eles utilizaram. Com certeza. Por isso que é importante, quando o médico prescreve para você seguir uma orientação do médico, do que está prescrevendo. Mas o que tem acontecido, Gaúcho? Muitas dessas pessoas conseguem os remédios de alguma forma e toma de qualquer jeito esses remédios, achando que vai curar o vírus ou vai ficar muito mais forte para que o vírus não se complique. E é um erro muito grande, porque ademais de não tratar o vírus e não prevenir o contágio ou as complicações desse vírus, tanto o uso da cloroquina como a ivermectina, ele coloca em risco a sua vida, dando um infarto, por exemplo, que pode ser um efeito colateral, tomando em excesso o remédio de maneira errada. Também pode dar hepatite fulminante, que causa insuficiência hepática grave, que ele precisa de um transplante para poder sobreviver. Então é uma situação muito dramática, muito triste, e que infelizmente essas pessoas quando vê a situação que ocorre na sua vida, naquele momento, devido a uma complicação, ele se arrepende, mas quando se arrepende já é tarde. Então, por favor, vamos parar de ficar vendo muito Facebook, muito Google, e escute a comunidade científica. Se nenhum outro país do mundo está usando cloroquina, né, e ivermectina para tratar o vírus, é porque ele não tem efetividade nenhuma. Tá? Vamos seguir o exemplo da comunidade científica, da Organização Mundial da Saúde, para que a gente possa realmente salvar vidas. A maioria, graças a Deus, da população, ela se recupera depois que é contagiado pelo vírus. Mas, infelizmente, tem aquela minoria que complica e que falecem. Infelizmente, eu também tive amigos que faleceram recentemente, apesar de todos os esforços que foram feitos. E essa pessoa já tinha tomado cloroquina, ivermectina, outros amigos meus aí, que infelizmente faleceram, né, fizeram todo esse tal de tratamento precoce e não funcionou. Então, pessoal, não percam tempo. Falta de ar e febre que não melhora com remédio são os sinais de alarme mais importantes para você buscar o médico imediatamente, para poder tratar, para você não chegar a ser entubado e não falecer. Hoje os planos de saúde não estão conseguindo dar conta mais, né? Mesmo você que paga, não está dando conta. Você chega lá e não estão atendendo, O certo é procurar uma UPA mesmo, é procurar um PA. Todos os hospitais, seja ele público ou particular, hoje estão lotados, né? Estão atendendo uma grande demanda de pacientes graves. Mas se você tem plano de saúde, nada impede de você ir num pronto-socorro do plano de saúde que atenda vocês ou qualquer outro pronto-socorro do SUS. Né? Nós ainda continuaremos tentando atender essa demanda que vem nos buscar. Apesar de todo esse contingente de pacientes internados nesses hospitais, nesses pronto-socorros, a gente tem dado conta de atender essa demanda que ainda chega em vários pronto-socorros do estado. As UPAs de Curitiba, por exemplo, eles estão atendendo ainda uma certa demanda de pacientes mais graves, mas já não estão atendendo mais consultas simples, consultas que não estão graves naquele momento. Eles estão encaminhando para algumas unidades de saúde que se transformaram em pronto-socorro provisório para poder atender as demais demandas. Se a gente não frear logo esse vírus, possivelmente com a vacina, em uma grande contingência de pessoas, nós cada vez mais vamos ter os pronto-socorros
e os hospitais lotados de pacientes graves. Eu saí, andei, encontrei um amigo, opa, tudo bom, como é que tá? E aí amanhã eu descubro que esse amigo meu tava com Covid. Automaticamente, o que eu tenho que fazer? Correr para uma UPA para fazer o exame se eu não estou tendo sintoma ainda, ou aguardar algum sintoma? O ideal é você aguardar o sintoma, notificar o teu patrão, né? Notificar a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária que teve esse contato, nem que não tenha sido muito físico, né, prolongado, para eles te orientar, tá bom? Mas ir até uma UPA, eu acho que até é errado, porque lá tem o risco de realmente se contagiar. Com certeza, então não é o momento de você ir naquele momento numa UPA, né, mas buscar informações através do telefone, tá, do posto de saúde ou da Secretaria de Saúde ou da Vigilância Sanitária do município, tá bom? E comunicar ao teu patrão para ele te orientar também. O teste, pessoal, ele só pode sair positivo, na maioria das vezes, quando você tem sintomas, quando tem um contato de 3 a 7 dias. Se você fazer antes, mesmo tendo um contato curto, pode ser que não saia positivo. Então não é momento de se alarmar e ir para o pronto-socorro, onde já está todos os profissionais saturados de pacientes graves, tentando lá salvar uma vida, enquanto você, às vezes, fica 1 ou 2, 3 horas lá aguardando um atendimento só para esclarecer uma dúvida que você pode fazer por telefone. Uma outra dúvida que eu tenho, a gente falou de planos de saúde. A pessoa que tem plano de saúde, às vezes ela não tem nem ficha no postinho da região dela, ela não tem ficha no SUS, porque desde que nasceu o pai paga plano de saúde. Quando chega a hora dessa pessoa ser vacinada, quem está fazendo é o SUS. Ele tem que fazer um cadastro via telefone, via internet. Como é que essa pessoa vai proceder para estar apta à vacina? A maioria dos municípios do país, eles seguem um cronograma internacional do Programa Nacional de Vacinação. Então, pelos estudos que foram feitos e devido ao maior número de óbitos em pacientes idosas, pessoas com fatores de risco, com imunidade baixa, se vacina um grupo de população, começando com aqueles de linha de frente, que são o pessoal da área da saúde, idosos de 100 anos e assim sucessivamente, 90, 80, 70, 60 e assim vai. Hoje, na maioria dos municípios do país, estão sendo vacinados pessoas de 70 anos ou mais. No município de Colombo estão vacinando, agora chegou mais vacina, 5.500 vacinas chegou, vai vacinar dos 70 anos aos 79 anos, sendo primeira e segunda dose para algumas pessoas. Então vamos atender uma demanda muito grande da população colombense e de muitas outras regiões que receberam suas vacinas para atender esse grupo de população. Passou esse grupo de população, vamos começar a atender sucessivamente as outras faixas etárias ou grupos de idade. Vai chegar a vez de todo mundo. Eu acredito que com esse pacto que o governo federal, junto com o governo do estado, né, e os municípios estão fazendo, né, de falar a mesma língua hoje, né, para poder vacinar a população brasileira o mais rápido possível, eu acredito que a gente vai começar a vacinar de uma maneira muito mais rápida nos próximos dias a maior parte da população brasileira. Existe um cronograma do governo federal, através do pacto que foi feito através dos governos, né, para falar a mesma língua sobre a vacina, né, que possivelmente a gente vai começar a partir de maio a vacinar 2 milhões de pessoas por mês. É um bom número, é um número expressivo, e daí realmente se vê uma luz no fim do túnel, de tudo poder voltar ao normal, as escolas, o comércio, né? Agora sim, a vacina, ela evita o vírus? A vacina, ela vai deixar a pessoa totalmente imune? Tem alguns países que começaram a vacinar os jovens, que estão trabalhando, que estão nas ruas. Eu quero saber se do senhor logo pelo seguinte, agora eu quero falar da Churrascaria Paladar Nobre, que é um parceiro nosso aqui. Tá o telefone no canto aí da Churrascaria Paladar Nobre, manda um contato para lá, veja se hoje vai poder estar atendendo na hora do almoço, se não vai, porque nós estamos tendo mudanças de decretos e a gente não sabe o que vai estar podendo acontecer. Eu sei que eles estão servindo marmita, que você pode passar lá no drive-thru, encomenda antes, passa lá, recebe na portaria já da Churrascaria Paladar Nobre, com 3 tipos de carne assada, com um preço super acessível. Eu não vou nem falar aqui que é para você entrar em contato com eles. E logo que retornar a ter os jantares, nós vamos junto com a parceria que nós temos aqui, o programa Café com Claudinho Gaúcho, Paraná Querido e Churrascaria Paladar Nobre, a presentear sempre, toda semana, com um par de convite no sábado e um par de convite no domingo para você que participa com a gente aqui. Então manda uma mensagem no 9977-2880. Nós vamos passar a dica para você como é que você vai fazer para estar participando. Também aproveita, entra no YouTube lá na nossa página, nosso canal, né? Paraná Querido. Curte lá, se inscreva, aperte a sinetinha para receber a nossa programação lá ao vivo. Agora vamos aos comerciais rapidinho, já vamos falar sobre esses assuntos.
É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Tudo bem, eu sou o Ricardo Gusso e nesse final de semana eu tenho um compromisso com a J Carneiro e com você. Nós vamos ajudar você a realizar o sonho de mobiliar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Faz o seguinte, chama agora no WhatsApp, através desse número que você está vendo no vídeo, você vai falar diretamente comigo, é isso mesmo, manda a sua mensagem com o que você está procurando. É um rack, é um painel, é um colchão, é um dormitório, enfim, o que você estiver procurando, nós vamos buscar para você nesse final de semana as melhores taxas e condições. São as melhores marcas com condições imbatíveis, é isso mesmo. Chama agora nesse número que está aqui e você vai falar diretamente comigo. Hoje o compromisso é com você. Vem para J Carneiro Móveis. Sou Silvana Batistella, diretora da construtora Casas Maracanã. No mês de março, uma super promoção do mês da mulher. Venha conferir. Sobrado de 84 metros quadrados com sala, cozinha, 2 banheiros social, uma suíte e um quarto. Ganha de brinde uma linda cesta de café da manhã. Você é o nosso convidado. Doutor, agora a dúvida da gente. A gente veio dizer que teve pastor aí que disse que a vacina vem até com HIV dentro, outro diz que vem com um robozinho pequenininho para matar depois o pessoal. É tudo mentira isso, gente. Porque se para fazer a vacina já foi tão difícil, imagina para fazer robozinho desse tamanho. Né? É isso aí. Mas essa vacina, ela imuniza 100%, é como a vacina de cachumba, de meningite, ou a pessoa acaba pegando, porque a gente vê vários assuntos. Claro. E eu quero tirar dúvida com o senhor sobre isso. Como Sim. é que funciona essa vacina? Então, são 9 laboratórios atualmente que produzem essa vacina, tá? E essas vacinas não protegem 100% de você não pegar o vírus. Você pode sim pegar o vírus, mesmo sendo vacinado, mas o risco de complicação, né? Algumas vacinas garantem 100% que você não vai complicar. Você vai pegar ela, mas não vai complicar, como muitas pessoas hoje estão se complicando, com pneumonia, insuficiência respiratória, com infarto, AVC, etc., tá? Por complicação desse vírus. O que acontece? Ele garante isso se você fazer as 2 doses da vacina, tá? Não uma dose, as 2 doses. Então é muito importante que vocês possam estar vacinados. E você vacinado, não acredite que você não vai contagiar as outras pessoas e que não vai pegar. Você pode sim pegar o vírus, às vezes pode não sentir sintoma nenhum, mas pode estar levando o vírus para sua casa. Então tem que se cuidar do mesmo jeito depois da sua vacinação, porque senão você pode transmitir para o seu familiar o vírus que ainda não foi vacinado essa pessoa. Tá bom? Então é muito importante que todos se vacinem, que todos se cuidem. Eu consegui entender agora já quase a resposta da outra pergunta que eu ia fazer. Por que não estão vacinando o jovem primeiro? Se o grupo de risco é a pessoa de idade, se quem estava tendo complicações maiores é a pessoa de idade, por isso que esse cronograma vem de lá para cá. Com certeza. Porque algumas pessoas falam, por que não vacina as pessoas que vão trabalhar, que estão levando o vírus para casa? Porque muitas pessoas acham que a pessoa sendo vacinada, os jovens de idade produtiva, de trabalho, dos 18 aos 50 anos de idade, por exemplo, né, eles acham que uma vez sendo vacinado, eles não vão pegar mais o vírus e, portanto, não vai levar para casa. Não. Ele pode sim ainda ser contagiado pelo vírus, ele pode não apresentar complicações e nenhum sintoma, mas ele vai levar o vírus para casa. E aquela pessoa que é o seu pai, sua mãe, né, ou alguma outra pessoa que está com imunidade baixa naquele momento em casa, seja ele jovem ou idoso, ele vai pegar o vírus, que não foi vacinado ainda, essa pessoa, e vai se complicar e pode morrer. Então não é isso que a gente quer salvar vidas. Então por isso que o cronograma do nosso país e de muitos outros países do mundo começa daquelas pessoas de maior idade, daquelas pessoas que têm doenças ou comorbidades, até os que estão na linha de frente e assim sucessivamente as demais idades para que não chegue a essas complicações. Então por isso que é importante vacinar os grupos de risco. Muita gente criticando e certas coisas têm fundamento. O preso. Sim, com o certeza. preso já está em isolamento. Um abraço para vocês que estão assistindo a gente. Eu sei que assiste, porque às vezes tem um celular, eles mandam mensagem para mim. Mas vocês já estão em restrição. Vocês já estão em isolamento. Poxa, eu acho que os próprios presos deveriam ter a consciência e dizer, não, deixa a nossa vacina para depois. Né? Vamos liberar para vacinar os motoristas de ônibus que estão transportando a minha mãe lá fora, que estão transportando o meu filho.
eu acho que deveria botar uma mão na consciência. Eu vi um padre lá na Europa, recém que começou o vírus, que na época não tinha muitos equipamentos para entubar, estavam sendo produzidos, e tinha um só na cidade dele. E ele não quis ser entubado. Ele falou, não, eu não tenho muita chance, entuba esse aqui que é mais jovem, que vai produzir e eu vou seguir meu caminho. E veio a falecer. Então foi uma coisa bonita. Ah, Gaúcho, mas, poxa, mas se você está aí, está em restrição. Porque se for vacinar os presos primeiro, eu vou atrasar umas pensões, eu vou ficar preso para me levar a vacina. O brasileiro sempre tem o jeitinho brasileiro, não é assim que tem que ser. A gente tem que seguir uma linha, seguir... Ah, mas Colombo não está recebendo vacina. Pô, peraí. Curitiba não está recebendo vacina. Tem os blogueiros, tem o pessoal da mídia, pessoal companheiros nossos da imprensa, que eles começam a pegar viés de pesquisa para querer bater no governo, para querer... Poxa, era uma hora de estar todo mundo de mão dada junto. Com certeza. Teve um pessoal que eu vi um vídeo ali na frente do PA do Maracanã fazendo uma oração. É um risco? É um risco. Mas ali provavelmente eram pessoas que já estavam com a família. Que estavam... Poxa, eu achei tão bonito aquele símbolo de união, símbolo de fé. Gaúcho, mas eu não sou evangélico, eu não sou cristão. Né? Mas você tem uma fé. Sim. Né? Você tem uma coisa que você crê, ou um espírito maior, ou um alienígena, seja o que for, ou no universo. A união faz essa fé florescer. E eu acho que é isso que nós precisamos. Nós vamos esquecer um pouquinho a política. É ano que vem que vai ter eleição, doutor Wagner. Com certeza. Ano que vem, o senhor resolve ser candidato a deputado, eu saio candidato a deputado, nós podemos até disputar nós dois votos tapa a tapa. É isso aí. Mas a hora que passar isso, nós temos que sentar e falar, peraí, doutor, senta aqui. É isso. Vamos conversar, o senhor se elegeu, eu não me elegi, eu não vou ser oposição sua, vamos trabalhar juntos, nós precisamos ajudar esses municípios. Isso. É isso que tinha que pensar. É isso. Mas hoje a política está igual ao futebol. É isso aí. Hoje o governo federal reconheceu isso, Gaúcho, né? Porque era aquela briga, né? Não vou ceder, não vou fazer, não sei o quê. Mas foi só liberar o Lulinha e aí, que ele mudou. O que aconteceu? Né? Fizeram uma reunião, os governos do estado, o governo federal, vários municípios, chegaram a um consenso. Então vamos se unir para que a gente consiga vacinar o maior número de brasileiros possível para a gente sair dessa crise. Mas agora todo mundo juntos, de mãos dadas e sem politicagem. Eu gosto de bater papo com o senhor porque o senhor é coerente e está lá dentro. É isso aí. Não adianta eu conversar com a tia que ouviu, a sobrinha da prima, da amiga que ouviu dentro do ônibus uma história. Aqui está o que está vendo lá dentro. Ah, que a zeladora que trabalha lá falou isso para mim. Entre em contato com o doutor. Isso. Doutor, olha, eu estou sabendo uma situação assim, assim, assim. Procura os meios de imprensa, que não são imprensa vendida. Eles vão procurar, ele vai responder. Por quê? Porque eu acho assim procurar a imprensa. Porque a resposta que você precisa, acho que todos têm a mesma dúvida. Com certeza. E o doutor é muito acessível. Acompanho o doutor Wagner Sabino no Facebook, ele faz live direto ali quando ele está saindo do PA, com tudo quentinho na mente, o que está acontecendo, como prevenir. Então acompanhe. Então entra lá, tá, o nome dele está aqui embaixo, doutor Wagner Sabino, entra no Facebook e acompanhe. Para você ter informação realmente de quem está lá dentro, além de ser diretor do PA, quais os outros cargos que o senhor... Bom, hoje eu sou diretor clínico do Pronto-Socorro do Alto Maracanã, tá? Também sou diretor do Sindicato dos Médicos do Paraná, que representa mais de 40 mil médicos no estado. Eu fui também da Confederação Nacional dos Trabalhadores e também da Federação Nacional dos Médicos, que representa todos os sindicatos dos médicos do país inteiro, tá? Então estamos aqui, Gaúcho, agradecendo, né, o seu convite, né, para passar para a população a realidade de como está aí a situação do coronavírus, a situação da vacina, os mitos, né, que estão vendo aí na rede social, os fake news, né, para realmente orientar bem a população, né, para que realmente busque informações corretas. Estou à disposição para todos vocês. Tem aí no Facebook, eu respondo a todo mundo, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Não demora muito, dias, né? Algumas horas, mas eu respondo a todo mundo, tá? Então eu quero pedir a todos vocês que se cuidem, mais uma vez, que redobrem os cuidados, tanto na rua como em casa, para que a gente possa combater junto esse vírus, diminuir o número de contágio e, consequentemente, o número de óbitos, para que a gente possa vencer juntos esse vírus. Nós vamos vencer, tá bom? Nós vamos conseguir, se Deus quiser, vacinar a maior parte dessa população para que a gente possa ter uma vida normal. Valeu, pessoal. Bom domingo a todos.